Boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa, hoje um solzão desse lá fora, Não. mas estamos aqui no ar-condicionado. Então tá. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar de uma parábola que geralmente quando a gente menciona essa parábola, a metade de qualquer igreja, o centro, ou qualquer lugar não aparece. E a outra metade sente que é para eles. Então eu já quero começar falando que o que a gente vai falar aqui não é direcionado absolutamente a ninguém. Isso é uma parábola que Jesus nos convida a refletir, não só como trabalhador dele, possuidor de talentos que ele nos deu, mas a gente vai colocar esses talentos como mãe, como esposa, como filho, como marido, como amigo. Ninguém aqui hoje está aqui para dar chinelada em ninguém. Claro que, levemente, de vez em quando vai dar uma chineladazinha em cada um, mas por favor, ninguém veja essa palestra como uma coisa pessoal. Não estou fazendo o necessário, não estou fazendo enough. Não, tá? Então já queria deixar bem claro para ninguém achar, depois sair correndo e nunca mais vir palestra. Bom, primeiro, quando a gente recebe um presente que a gente gosta, o que a gente faz com aquele presente? Usa. Adorei. Nossa, mais rápido do que eu pensei. Gasta ele. A gente usa, a gente gasta. Não é assim? Quando a gente recebe um presente, a gente não vai deixar ele na caixa, não, deixar empacotado e guardar num closet. O que será que a gente está fazendo com esses presentes que Deus nos deu? Essa é a reflexão da parábola. Jesus vem, e essa parábola dos talentos é relatada em Mateus. E Jesus, conta essa parábola para aquelas pessoas, para aquela época, mas essa parábola nunca pode estar tão presente nos dias de hoje. O que a gente está fazendo com os presentes que Deus nos deu? Às vezes a gente vai falar assim, mas eu não tenho nenhum talento, não sei o que a parábola está falando de dinheiro, a parábola está falando disso, daquilo, mas será que tem alguém aqui sem talento, que não sabe nada? Será que uma pessoa com síndrome de Down não tem talento? Será que uma pessoa que não pode andar, não consegue ver, será que ela também não tem talento? Porque a gente, às vezes a gente denomina talento quando a gente pode fazer algo grande para a humanidade, E o talento não é para uma pessoa dotada, ao contrário. Os talentos são para nós exalar esse talento, esse presente. Qualquer pessoa que a gente vê no mundo tem talento. Para quem que a gente trabalha? Aí a gente fala, tá, mas se os talentos, e nós vamos entrar no que são os talentos, se os talentos foram me dados e eu tenho que trabalhar esses talentos, para quem que a gente trabalha, gente? Nós somos trabalhadores de quem? Se nós somos cristãos, nós somos trabalhadores de Jesus. Se Jesus chegasse na sua casa e pedisse para você um favor, para você fazer para ele um arrozinho com feijão, você faria com capricho ou jogaria arroz do jeito que tá? No caso da Regina, sairia Unidos Venceremos, do mesmo jeito, devido às habilidades e talentos de cada um. Mas antes eu ia dar um passo. Dava um passo. A gente faria esse arrozinho com feijão bem caprichado? Porque a gente trabalha para quê? Para Deus, para o Rei. Quando a gente trabalha para o Rei, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com vontade. Não é? Se Jesus bate na porta, hoje quem vai estar na minha casa é Jesus. Eu vou preparar um almoço para ele. Como será que a gente vai preparar esse almoço? Então vamos lá, A gente não precisa fazer os nossos trabalhos porque a gente gosta deles. A gente não precisa de trabalhar e falar, tô indo pra faxina, não gosto da faxina, mas eu vou porque eu amo o meu patrão. É por isso que eu trabalho. Não é porque eu gosto, entre aspas, do meu trabalho, mas é porque eu adoro o meu patrão. Quem é meu patrão? Quem é o nosso chefe? Quem é o nosso boss? Deus. Então a gente não tem que trabalhar, não é para casa espírita, trabalhar os nossos talentos pro nosso, porque um livro falou que a gente tem que fazer isso, não. A gente tem que trabalhar porque a gente ama o nosso patrão, o que deu a gente todos os talentos pra gente realizar aquele trabalho. Quando a gente pensa assim, eu não preciso de gostar do que eu faço,
mas eu adoro para quem eu faço. Então, quando a gente vem aqui no centro, todos que estão aqui se doam para o centro, porque se doam com a presença de vocês, que é fundamental, o carinho que um dá para o outro, uma palavra que um dá para o outro. Então, a palestra não é para vocês, que todos que estão aqui se doam. E a gente não doa, não é porque a gente às vezes gosta, porque a gente vem no centro um dia que a gente não quer. Eu estou usando o centro porque a gente está aqui, mas vamos colocar isso em qualquer área da nossa vida. A gente faz porque a gente ama o diretor do centro. Não é assim? É, olha ele lá. Ah, tá. Então, a gente faz porque a gente ama o diretor. Não é porque necessariamente é conveniente pra gente, mas é porque a gente ama ele. E ele retribui a gente o quê? Multiplicando os nossos talentos. Então, essa é a temática em volta da nossa palestra. A gente tem a palestra, a gente tem aqui a parábola inteira. Mas eu vou resumir a parábola para vocês, para a gente não precisar de ler ela inteira. Todos podem ler nas suas casas. A parábola está lá em São Mateus 25. A parábola, ela basicamente conta a história de um homem. E esse homem, ele ia se ausentar. Esse patrão, esse boss, esse dono. Ele ia viajar para bem longe. Então, quando ele foi viajar, ele chama os seus servos. Ele chama 3 servos e diz para os servos: olha, eu vou dar a cada um de vocês talentos. E eu quero que vocês administrem esse talento, né? Façam com eles, tomem conta deles. Eu vou me ausentar por um bom tempo. Então, o primeiro trabalhador, ele deu 5 talentos. O segundo trabalhador, ele dá 2 talentos. E o último trabalhador, ele dá 1 talento. E assim, ele segue viagem. Depois de muito tempo, ele volta dessa viagem, né, e quer a prestação de contas. Ele quer saber onde estão os meus talentos, o que você fez com os meus talentos. Então, o primeiro que recebeu 5 talentos, ele devolve o seu chefe os 5 e ainda dá mais 5. Ele depositou, ele investiu e ele transformou 5 talentos em 10. E o chefe, né, o homem, ele fica muito feliz e ele diz assim: servo bom e fiel, né? Eu depositei 5 talentos para você e você dobrou. Você terá graças no reino. Depois você vai ficar, você está no meu top, quer dizer, eu confiei 5, você dobrou. O segundo trabalhador, que tinha 2 talentos, fez o mesmo, ele dobrou esses talentos. O mestre, novamente, ficou muito feliz. Você dobrou os talentos, você investiu o que eu te dei. Então, também, você está, né? Estou muito feliz com a sua atitude. Mas o terceiro, que ele tinha dado 1 talento, enterrou esse talento. Quando esse senhor volta, ele devolve o talento para ele e diz assim que ele conhece, né, esse senhor, ele sabe quem ele é e ele ficou com muito medo de investir, de fazer qualquer coisa com aquele talento que ele tinha dado. Então ele queria ficar no conforto, então ele enterrou esse talento para devolver quando ele chegasse. E esse senhor fica bravo. Ele fala assim, né, servo mau, inútil. Ele chega a chamar ele praticamente de inútil. Se eu te dei um talento e você me devolve ele, então quer dizer, então eu vou pegar esse talento e dar para aquele que eu dei 5, porque ele multiplicou, certo? Então quer dizer, até aquilo que aí uma frase dessa parábola, esse senhor diz assim: porque a todo o que já tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E aos que não têm, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. Essa frase, quando a gente olha ela lá no Evangelho, ela confunde a gente. Porque Jesus fala, né? Aí a gente fala assim, mas esse homem está falando que você tem, então eu vou te dar mais ainda para você ter em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que ele pensa ter, eu vou tirar dele. A gente fala assim, se a gente não estuda, a gente vai falar assim, mas isso é uma injustiça, não é? Não, o que já tem vai dar mais, o que não tem tira até o que ele não tem. Mas quando a gente vai dar sentido a essa parábola, as coisas mudam. Primeiro, quem é esse senhor da parábola?
Será que é um homem qualquer que viajou? Deus. Deus. Quem são esses trabalhadores? Nós. Nós. E agora, que significância tem esses talentos? Primeiro, naquela época, talentos era uma medida de peso, muito peso. Depois, com o tempo, mudou e virou uma medida de moeda. Vamos ver só naquela época o que quer dizer um talento, na época que Jesus estava contando essa parada. Um talento era mais ou menos 33 quilos de ouro. Pouca coisa, gente? 33 quilos de ouro. E é aquele ouro bom de lá, não é ouro daqui dos Estados Unidos, que é ouro 14, não. 1 grama de ouro, eu olhei, pesquisei na internet, está mais ou menos $40. 1 grama. 1 quilo tem quantas gramas? 1000. Então, $40.000. Certo? Estamos acompanhando, né? Então, um talento, que são, né? É equivalente a $1.320.000. Mais de $1 milhão. Um talento. 2 talentos, 2.640.000. E 5 talentos, gente, $6.600.000. Esse senhor, ele tinha cacife, não tinha? Para dar aos trabalhadores assim, 5. O salário mínimo hoje em dia é $17.000 por ano. Então, é praticamente 77 anos para você adquirir um talento, certo? Então ele deu, como se diz, o que você ganharia em uma vida inteira, ele confiou para aquele trabalhador que enterrou, certo? É engraçado que se a gente vai olhar 77 anos, é mais ou menos a média de uma vida, não é assim? Então a gente olha que essa parábola tem base até na obra, no que a gente conhece pela reencarnação. Os talentos que nos são dados, dura o quê? Uma vida. Então se a gente vai olhar em matéria de dinheiro, um homem vem e te entrega $1 milhão e fala assim, eu vou viajar, mas faz frutificar esse talento aqui. Nossa, que bom, quer dizer, $1 milhão, eu posso viver o resto da minha vida sem trabalhar, deixa eu investir, né? Deixa eu ser ousado, deixa eu fazer alguma coisa. Se te dá 5 talentos, gente, $6 milhões e tantos, é muito dinheiro, não é? Então, quer dizer, para algumas pessoas não é, mas é muito dinheiro. Agora, é mais difícil multiplicar 5 talentos do que 2 talentos. Então, quer dizer, você vai ter mais riscos, não é assim? Se você vai pôr mais dinheiro para investir numa coisa, você vai ser mais arriscado. Então, esse trabalhador, Deus sabia também, porque Deus deu a cada um pelaquilo que ele era capaz de administrar. Talento 5, porque senão seria injusto, não é assim? Ué, mas por que não deu 5 para todo mundo? Deus dá de acordo com a sua capacidade. Nosso merecimento, nossas vidas passadas, tudo que nós já conquistamos, certo? Então, quando você guarda esse talento, a gente vai olhando aqui, o que isso indica? Que você tem medo. Você tem medo justamente desse patrão, desse homem. Você fala, nossa, se ele vier e quiser e vai que alguma coisa acontece. Então, esse homem que guardou, enterrou esse talento, ele mostra que ele tinha medo. Ele mostra que ele não confiou nesse senhor. O senhor confiou nele, mas ele não confiou no senhor. Certo? Então, olha lá, o que pode ser, né, os nossos talentos? Porque diz assim, se você não é fiel no pouco, você também não será fiel no muito. Correto? Agora, quais são então os nossos talentos em direção a trabalhar para Deus? O que será que pode ser, se a gente não for olhar agora numa ótica monetária? Pode ser tudo isso. Tudo que a gente faz pode ser talento. Correto? Todos os nossos dons, as coisas que a gente veio aqui para fazer, para trabalhar para esse mestre maior. Não para um homem só aqui da terra. Então, meu talento pode ser o quê? Vamos colocar aqui no centro. Todo mundo tem um talento que se encaixa aqui de vir. Porque, às vezes, uma pessoa estando sentada ali, fala alguma coisa que vai ajudar o outro. Só de ter uma presença no centro, você já está doando esse talento de se apresentar. O talento da comida, da faxina, da palestra, de tudo isso, dos estudos, né? Então, todos esses talentos vão ser utilizados, né? Todos nós temos esses talentos. Mas então, ok. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Vamos primeiro pensar nessa pergunta.
Por que a gente está reencarnando? Por que a gente tem que vir aqui toda hora? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Isso está no livro dos Espíritos, na pergunta 167. Se a gente vai pensar então, se a gente está encarnando aqui, reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, porque no fim das contas, a ideia não é ficar reencarnando, né? A gente está aqui o quê? Para o progresso da humanidade, certo? Para o nosso melhoramento moral e intelectual. Então a gente vai pensar assim, se eu estou aqui para progredir, eu tenho que fazer uso desses talentos, certo ou não é? Mas aí a gente tem algumas desculpazinhas. Vamos lá. Por que eu não uso esses talentos? Quais são as desculpas que a gente usa para não usar os talentos que Deus nos deu? O que será, gente? A praia. A praia. Muito cansado, muito cansado, não posso fazer. Tá muito frio pra sair. Tá muito frio, tá muito quente, tá chovendo, o sol tá lindo, tá torrando. Quebrou. Não tô resfriado, eu tô muito bem, finalmente. Quer dizer, quais são as nossas desculpas pra gente não fazer o melhor que a gente pode fazer? E são várias. São muitas. Né? Se a gente vai falar num cenário de um centro, de uma igreja, de uma organização, né, sem fins lucrativos, o porquê da gente não fazer, a gente sempre vai ter uma razão. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Como que a gente pode domar essas nossas coisinhas ruins, essas nossas desculpas? Como que a gente pode tirar os nossos vícios, as nossas ânsias de não ir pelo caminho correto? Será que a gente dá conta? E os Espíritos respondem sim. E por poucos esforços vocês conseguiriam. Esforços. Então a gente olha assim, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma... Desculpa. É ou não é, gente? Fala a verdade. Porque tem momentos na vida da gente que realmente a gente tem capacidade de fazer algumas coisas, mas não outras. Então, com os talentos não são muito diferentes. Às vezes na nossa vida a gente está incapacitado até de dar um conselho, que a gente está todo complicado. Às vezes a gente está com uma doença que a gente não pode ir em algum lugar. Às vezes a gente está realmente precisando de ajuda nesse momento, mas a gente continua tendo talento. Então, na verdade, é uma questão de quê? De prioridade. Onde está a minha prioridade no momento? Às vezes, e os psicólogos cobram muito dos seus clientes, às vezes, quando falam assim, qual é a sua prioridade? É ser isso, é fazer aquilo? Quem é a sua prioridade na sua vida? Primeiro tem que ser você, né? Porque a gente às vezes fala, meus filhos, minha mãe, primeiro sou eu. Eu tenho que ser a minha prioridade usando os meus talentos. Então, quando a gente escuta qualquer pessoa falando assim, eu vou fazer o possível. Será mesmo, gente? Será que é o possível? A gente fez tudo. O possível. Quando alguém fala assim, eu vou fazer o possível pra estar lá no estudo aquele dia. Ou eu vou fazer o possível para levar uma torta num dia de uma festa, de um evento de caridade. Aí você não aparece naquele dia. Aí você fala, eu fiz, nossa, vou fazer o possível para estar lá. A gente nem pensa, né? Mas, será que a gente fez um possível mesmo? Esgotou tudo. Não tinha mais jeito de você estar ali naquele momento. São desculpas. Mas isso não é pra... Não foi possível. Não foi possível. São desculpas. Isso não é pra gente dar uma reguada, né, em ninguém. É pra nós olharmos pra gente e falar, eu não estou usando os meus talentos pra me melhorar, porque eu estou me sabotando. Eu estou dando uma desculpa. Então não é pra falar, você não foi no lugar, você falou que ia estar lá e não estava, você falou que ia fazer isso e não fez. Não é para cobrar. Mas se a gente vai falar a palavra cooperar, é cooperar, operar junto com aquela situação. Não é falar e depois, não é verdade? É ou não é? Então quer dizer, nós ainda nos sabotamos nos nossos talentos. Nós temos talentos maravilhosos que poderiam estar sendo multiplicados, mas não são porque a gente está enterrando eles. Aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho talento, não. Sabe dirigir? Sei, é um talento. Você pode
Você pode dar carona para alguém que não sabe dirigir, não tem carteira, é um talento. Aí você guarda aquele talento. Aí chega uma hora você começa a ter problemas de vista e não pode mais dirigir. Aí você fala, olha pra você ver que coisa horrorosa que aconteceu comigo. Lembra daquilo? Que se um talento está sendo atrofiado, ele é tirado. Para que você vai precisar daquele talento? Você não usa. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um dom de falar, de ser social. Mas você usa isso para dar boas-vindas para alguém? Você usa esse talento seu? Não. Então, aí onde entra o espiritismo, né? Onde entra o nosso conhecimento reencarnatório. Numa próxima reencarnação, para que você vai nascer com aquele talento? Fala a verdade, você não usou nessa. Não precisa. Para que você vai nascer numa vida futura, sendo que você teve uma encarnação ali que a gente viu, né? 77 anos, 6,6 milhões de dólares, equivalente, 5 talentos, né? Você teve uma vida inteira com um talento que você enterrou. Para que você vai nascer, sendo que você não aprendeu nada? Principalmente a caridade não foi aprendida com aquele talento, que você não usou ele nada para exaltar o patrão. Lembra que a gente falou? Eu não estou trabalhando porque eu gosto do trabalho, eu trabalho porque eu adoro o meu patrão. Eu não trabalho para ninguém ver. Quem é que vai no acerto de contas é entre eu e quem? No mínimo, para quem não crê em Deus, é entre eu e minha consciência. No máximo, é entre eu e o todo, Deus. Então, quer dizer, eu não tenho que me preocupar com o que meu patrão, se eu estou fazendo um trabalho para ele, se ele gosta ou não. Eu tenho que fazer o melhor que eu estou fazendo para o patrão do meu patrão. Então, quer dizer, se eu vou nascer, né, e às vezes a gente vê as respostas das pessoas que nascem sem inteligência. Estou falando de todos, é claro, né, gente? Mas uma criança que nasce sem inteligência nenhuma, pode acontecer de talvez ela ter tido tanta inteligência numa vida passada e simplesmente enterrou? Com certeza. Então a gente vai vendo o que eu estou fazendo, tudo em movimento. Água parada, o que acontece, né? Então a gente tem que fazer esse movimento dos nossos talentos. Não só, e a gente está falando do centro, a gente está falando da vida. O que eu estou fazendo com os meus talentos? Kardec, lá na Gênese, diz assim, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Está lá na Gênesis capítulo 11. Quer dizer, aquelas desculpas que a gente está falando, não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, porque você precisa do teto, você precisa, não é, da segurança, você precisa da atenção do seu corpo, eu preciso dar atenção para tudo isso, para a minha vida. Mas nem por isso eu tenho que deixar de exercitar e desenvolver tudo isso, todos os meus talentos. Então, a gente não precisa de, como a gente diz, será que, eu vou fazer o possível para fazer isso? Será mesmo que a gente faz o possível? Não quer dizer, é uma reflexão que a gente tem que parar e olhar. Não, eu não fiz o possível. Então, vamos ser honestos. Não quero. Eu tenho um amigo que fala assim, às vezes eu chamo ele para fazer uma coisa e falo assim, você quer me ajudar a fazer isso? Não quero não, Débora. Melhor. Já sei que não vai estar lá, já sei que não quer, já sei... Mas também se ele falar assim, eu sei que ele vai estar lá. Não é melhor lidar com gente assim? Se falar assim, olha, você vai me dar uma carona? Não sei, eu tenho que pensar nisso, se eu passar naquela rua, É mais fácil a pessoa falar assim, não vai dar. Pronto. Ninguém é obrigado a explicar o porquê não. Não vai dar, pronto. Mas, se você tem essa atitude dessa pessoa e ela fala, não, pode deixar que 6 horas da tarde eu tô lá, passando lá. Você vai confiar nela ou não? Então, quer dizer, olha o relativo a essa parábola de novo. Se esse homem, Deus, deu 5 talentos para aquele que multiplica, é porque ele confiou que ele ia multiplicar. Ele falou assim, não, esse aí tem 5, eu vou dar ele talento da oratória, eu vou dar ele o talento da beleza, talento disso, né? Vou dar ele tudo que é talento, porque eu sei que ele vai dar conta e ainda vai fazer, com o talento da oratória dele, ele vai falar muita coisa para muita gente. Com o talento da beleza, às vezes de uma mulher ou o que for, ela vai colocar ela na capa para promover saúde ou sei lá o que, alguma coisa que tem a ver com, entendeu? Para um lado bom. Eu vou dar ela também dinheiro. Às vezes a gente fala assim, quem tem dinheiro lá, pra você ver, se eu tivesse nascido com um dinheiro desse, será, gente, que a gente administraria bem esse dinheiro? Né? Às vezes a gente fica pensando, se a gente tivesse beleza, dinheiro, isso, a gente ia ser mais feliz.
Às vezes a gente estava tudo enterrado lá, do mesmo jeito. Então quer dizer, aí chega na hora de pedir na vida, porque a gente esquece de multiplicar esses talentos. Mas na hora do aperto, eu pus esse aqui, é um pastor, né? Aí chega lá na hora do pessoal. Tá lá escrito lá, ó, vê se tem programação para os meus filhos. Ó, lembra de quanto dinheiro que eu dou para casa. O outro tá lá assim, ó, diga-me fala que para Deus me abençoar. O outro tá lá atrás, ó, eu tô querendo ficar rico, aquele lá com os olhinhos lá dos dólares. Todo mundo ali com a sua agenda, vamos colocar, todo mundo pedindo Deus, né, o que eu quero. Então, quer dizer, se a gente não desenvolve, exercita aquilo, a gente só pede, a gente vira um pedinte de Deus. A gente vira uma pessoa que só pede, só peço. Então esse talento que ele deu pra gente, porque às vezes a gente tá pedindo só aquilo que a gente quer, né? Eu quero ficar rico, aquele ali. Aí Deus vai e fala assim, meu filho, se você não vai desenvolver seu talento, que você tem um talento de lidar com dinheiro, e eu te dei dinheiro, eu te dei outra coisa, desculpa. Você tem um talento da oratória, você pode conversar com muitas pessoas, você pode influenciar muitas pessoas a fazer o bem, talvez tirar alguém do suicídio, você tá aí com esse talento. Aí você só tá preocupado em ganhar dinheiro. Deus vai fazer o quê? Eu vou tirar o resto do dinheiro que ele tem, para ele nem pensar nisso. Que aí ele vai ser forçado a exercitar o talento da oratória dele. Então quer dizer, para aqueles que pouco têm, até aquele será tirado. Faz sentido agora essa frase? Daquele que tem muito, mais será dado. Porque ele está exercitando a multiplicação daqueles talentos. E isso também nos coloca numa posição de não invejar. Não invejar quem tem. Porque se Deus é bom e justo, quem tem alguma razão. E não se preocupe, porque se ele enterrar o que tem, ele vai ter que não ter depois. Olha que interessante, vai chegar uma hora que ele vai... Não, você não pode ter porque você não dá valor, você não sabe lidar com aquilo. Eu te dei 5 talentos, 6 milhões e meio de dólares. Você multiplicou, então eu vou te dar mais, vou depositar mais. Não é assim? Agora aquele que deu um talento, que era o suficiente para viver 77 anos do mesmo jeito, não fez nada com aquele talento. Deixa eu tirar, deixa eu dar para alguém que vai produzir. Então, quer dizer, JFK, todo mundo, né? John F. Kennedy, ele falava assim, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Essa frase é muito bonita. Se a gente traz ela, porque às vezes a gente fala assim, o que o governo pode fazer por mim? Né? Será que pode me dar casa de graça, sacolão de não sei o que, isso, a pessoa quer, né? Às vezes até a gente tem que olhar isso, até vivendo às vezes num outro país, a gente já quer saber os nossos direitos, o que eu sou entitled, o que o governo tem que me dar. E JF Kennedy falava assim, não pergunte isso, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Porque se todos nós fizermos pelo país, vai ser abundância, vai multiplicar, porque está todo mundo fazendo pelo país. Quer dizer, é uma frase que a gente pode refletir nela muito. E se a gente trazer ela para Jesus, não pergunte, não seja um desses pedintes somente, e não é pelo que a gente não pode pedir, claro, mas se a gente perguntar para ele, para Jesus, eu não quero saber o que o Senhor pode fazer por mim, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer por mim, o que tem que ser feito. Mas o que eu posso fazer pelo Senhor? Será que a gente às vezes para fazer essa reflexão? Né? Deus, o Senhor faz tanto por mim, o que eu posso fazer pelo Senhor? Porque Ele vai te colocar mais talentos. Pode ter certeza absoluta. Isso é lei. É lei que quando você faz, aquilo multiplica. Gente, a gente não vê mães dando conta de criar 8 filhos, quase na miséria, e elas dão conta. Quer milagre mais do que isso? Às vezes uma pessoa fala assim, Débora, você já presenciou um milagre? Eu falo vários. As pessoas falam assim, nossa, mas você já viu assim, né? Porque sabe que eu estou no centro, às vezes quem não é do centro fala assim, nossa, já fica esperando uma história, né, incrível. Assim, nossa, saiu não sei onde lá do teto e a parede começou a rodar e acha que vai ser um milagre, assim, ou então, né, a gente fala o milagre da melancia lá em casa, quando acabou a melancia, uma festa que a gente teve, uma melancia deu para quase 100 pessoas, ninguém entende até hoje, mas a gente brinca, né, com essas coisas, mas eu falo, não, os milagres que eu vejo são esses. Uma pessoa que às vezes não consegue andar direito, consegue caminhar
10 quarteirões, chega no centro, faz a comida para todo mundo no lanche, vai embora e ainda vai trabalhar. Para mim é um milagre. Para mim, uma pessoa, uma mãe que consegue sustentar 8 filhos no salário mínimo, para mim é um milagre. Uma pessoa que está doente, que não consegue mal levantar da cama e dar um estímulo a uma outra pessoa, para mim é um milagre. Então, quer dizer, esses são milagres. Mas é porque geralmente essas pessoas não perguntam o que Deus pode fazer por elas. Elas se prontificam e falam, o que eu posso fazer por Deus? Um dia eu resolvi fazer essa oração. Falei assim, Deus, ó, eu tô aqui, tá? Eu tava num dia bom, tá tudo tranquilo, aquele dia que a gente tá na rede, não tem problema nenhum, aí a gente quer dar uma de Chico. Aí falei assim, ô Deus, ó, eu tô aqui, mas não é pra pedir não, pode me usar hoje. Nossa Senhora. Aí depois a gente vai, né, e fala assim, ó, não pega tão forte assim não. Aí os telefonemas começam, chega tudo. Aí aquela semana é aquela coisa, daquele jeitinho. Aí você fala, não vou pedir, não vou falar isso mais não, porque eu não tô dando conta. Mas na verdade é isso sim, né? Porque ele sabe o que você vai dar conta. Ele não ia dar 5 talentos para quem não conseguisse. Né? E ele ainda é tão bom que ele confiou um para aquele que ele já sabia que tinha uma malandragem de enterrar o talento. Mesmo assim ele deu, porque ele é misericordioso. Olha que coisa linda. Né? Nas parábolas do semeador, quando ele semeia sementes, né? A gente tá pulando de uma para outra, mas ele semeia em vários terrenos. Por que ele semeou semente em cima de pedra? É óbvio que não ia dar, mas é porque ele é misericordioso. Ele, até para aquele que praticamente não tinha jeito, ele semeou. Então olha para você ver. Então se a gente começa a refletir na nossa vida e falar, o que eu posso fazer por você, pelo Senhor, a gente vai ver um movimento na vida da gente diferente. As pessoas de mais sucesso que eu conheço, as pessoas de mais sucesso no mundo, sucesso verdadeiro, não estou falando dinheiro, beleza, posse, isso não. As pessoas realmente felizes, que se dão bem, são geralmente essas pessoas que se prontificam a fazer para Deus. Todas, sem exceção. Conheço algumas pessoas fantásticas. E muitas aqui. A gente não precisa de achar que vai ser uma pessoa que vai caminhar, vai para a África, dar água para o pessoal com sede. Pô, é ótimo, é uma delas. Mas ao mesmo tempo pode ser uma aqui, que dá água para alguém que não pode sair de casa aquele dia. Então essas pessoas, gente, elas são tão felizes que a gente fala assim, queria ser ela, queria ter a vida dela. Mas vai ver o que ela faz. Ela se prontifica para Deus em vez de pedir Deus que se prontifique para ela. Então vamos pensar nisso. Aí a gente chega e olha, não fazer as coisas que a gente sabe que a gente dá conta na nossa vida. Não estou falando só de fazer para o centro, para a igreja, para todos em nossa volta, para o nosso próximo. Eu não posso fazer, não posso ajudar, não tenho esse talento, dinheiro, falta de recurso. Será que Maria Teresa tinha dinheiro? Ela fez. Vários lugares. Maria Teresa abriu hospitais no mundo, até hoje continua sendo aberto hospitais em nome dela. Ela não tinha um tostão, né? Antigamente era um tostão furado ainda, não tinha que falar que era furado. Mas quer dizer, ela começou, um dia ela cansou de ver tanta miséria, um dia ela cansou e falou assim, eu tenho um talento do amor. Olha que talento mais bonito de ter. Eu tenho um talento do amor, deixa eu pôr isso em prática. Em vez de ficar no convento, quer dizer, que também tem a sua parte, é óbvio, não estou generalizando, mas ao invés, né, da leitura que a Fernanda fez hoje, ao invés de ficar num claustro, em algum lugar, só em oração ou em meditação, deixa eu ir pro meio do mato e ficar todo zen, e isso é eu com Deus e pronto, acabou. Em vez de eu fazer isso, deixa eu ir lá e colocar a mão na massa. Então ela não tinha dinheiro e fez muita coisa. Idade avançada, e aqueles que falam assim, já tô velho, nem mexer com isso não. Mexer com meus talentos já tá tudo enferrujado. Mas não tá não. Todo mundo pode acordar a qualquer hora. Será que uma pessoa velha sente menos amor do que a nova? Namorado, será que quem começa a namorar aos 70, o sentimento é menos do que aquele de 17? Não tô falando hormônio, tô falando sentimento. Será que é menos? Será que a gente sente menos quando a gente vai ficando mais velho? Não. A idade não tem nada a ver. Não é desculpa pra gente não usar nossos talentos. Mas eu já tô beirando. Chico trabalhou até quantos, Chico? A idade dele foi algum empecilho pra ele? Nunca. Mas não tenho tempo. Será que realmente a gente não tem tempo?
para desenvolver os nossos talentos, que seja 2 horas por mês, né? A gente vai olhando assim, eu fico calculando o tanto de horas que a gente desperdiça. Não estou falando que é aquele desperdício que é necessário, né? Porque tem hora que a gente fala, tem hora que eu assisto aquele show que não tem nada a ver, e meu marido passa e fala assim, tá na hora de me fazer, tá na hora de desperdício intelectual. Eu falo, tá na hora. Aí mas quer dizer, claro, é bom, aí aquele show de noiva, de renovar a casa, aqueles negócios, é uma delícia. Não tem. Você já pensou a pessoa mais chata do mundo que só visse, nossa, eu só assim, porque a gente, né, ouve falar alguns palestrantes, eu só escuto palestra. Tem gente que fala assim, só, no meu rádio só tem palestra, na minha casa é só música clássica. E eu tô lá no meu pagode, dançando um sambinha e tudo, e tem música que fala assim, você escuta esse horror? Eu falo assim, tem o show do Zeca Pagodinho semana que vem. Então quer dizer, né, a gente causa um pouquinho de conflito, mas quem diz que não pode, né? O problema é esse. É quando a gente começa a usar só o nosso tempo para nós. É o meu egoísmo, né? Então eu só vou usar o meu tempo para mim. Mas não se preocupa, escuta as coisas, veja, viva, mas não culpe a falta de tempo. Porque todos esses aqui tinham 24 horas igualzinho a gente. Mas aí a gente vai dar aquela desculpa, né? Mas Chico é Chico, como é que eu vou comparar? Mas fulano é fulano, como é que eu vou comparar? Não se compare, simples assim. Compare com o melhor que você pode ser. Eu estou sendo o meu melhor? Estou. Então fica tranquilo. Não tem acerto de conta, você não está escondendo seus talentos. Eu só estou dando conta de fazer isso. Então você está fazendo a coisa certa. Não se culpe. Eu não precisa de ir além do que você dá conta. Às vezes você foi depositado só os 2 talentos, que também era muito, não é? Mais de 2 milhões de dólares, se a gente for traduzir, não é? Então quer dizer, é muito. Então ele sabe que você não está dando conta de 5 talentos. Deus te deu 2 então. Né? Então não se culpe de falar, meu Deus, eu devia estar fazendo mais aqui, mais ali, mais ali. Não, mas você é fiel no que você podia estar fazendo e não faz? Então quer dizer, com a sua vida. Eu podia estar fazendo isso e não estou. Por que você não está? Porque realmente você não tem nenhum desses? Ou porque você está se sabotando, dando uma desculpa? Por último, né? Limitações físicas. Quem sabe quem é esse aqui? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que eles chamavam. Esse é palestrante, fantástico as palestras dele. Ele é um espírito exemplar, porque ele aos 17 anos ele jogava futebol, tudo isso, e começou a ter problemas físicos, e até que ele ficou tetraplégico e cego. E aí as pessoas ainda perguntaram a ele, e agora? Eu falei, então vou dar palestra, né? Vou ajudar no que eu posso, vou aconselhar os infortunados. Olha pra você ver, tetraplégico e ainda depois ficou cego. Eu vou ajudar os infortunados. Olha pra você ver, aí a gente fala assim, nossa, tô com uma dorzinha, uma cãibrazinha, a gente fala assim, não vou fazer isso, ou fazer aquilo. Né? Até pra gente, eu não vou lá tentar aquele emprego porque eu tenho uma limitação. E aqui tá aí Jerônimo Mendonça, cada palestra é maravilhosa. E ele não podia, né, obviamente, se mexer, não podia fazer nada, mas podia falar. Tinha o talento da fala. Estudava, escutava, atendia palestras, aprendia sempre e estava ali. Certa vez ele estava tendo uma palestra, aí chegou alguém, ele estava meio de lado, chegou uma pessoa e falou assim, Jerônimo, se você pudesse qualquer coisa, se você quisesse qualquer coisa que Deus te desse hoje, o que você queria? Gente, primeiro ver, mexer, aí ele fala assim, eu queria que eu pudesse ficar do outro lado um pouquinho, porque já está cansando esse lado. Olha para você ver, né? Então, todos esses, né? O pessoal ali, os Médicos Sem Fronteiras, quantos morreram agora no ataque, não é? Lá no Oriente Médio. Você acha, gente, que eles estão passando dificuldade agora no plano espiritual? Que eles estão desesperados, alguma coisa assim? Trabalhando. Eu fico assim, meu Deus, nossa, que coisa, hein? Morrer assim, fazendo uma coisa dessa. Quem não tem nada na vida que vale a pena morrer por aquilo, também não vale a pena muito viver. Dizem, né? Os estudiosos falam isso. É uma frase, não sei, depois até olho. Mas fala assim, se eu não tenho nada que vale a pena para morrer, para que viver também? Não é para levar para o lado escuro, gente. Só estou falando que a vida a gente tem que colocar algo que, se eu morrer, se um filho está atravessando a rua e é automático que eu vou morrer por ele.
né? Então, quer dizer, porque ele vale a minha vida, ele vale a pena. Então, quantas coisas aí essas pessoas, esses médicos sem fronteiras, eles acharam que valia a pena. Estudaram a vida toda para ser médico, depois pega o diploma e vai trabalhar de voluntariado lá no meio do lugar que ninguém quer estar. Então, quer dizer, você acha que eles têm algum problema em morrer ali? Nenhum. A última preocupação deles. E a gente não expõe, a gente não multiplica os nossos talentos por medo de coisas pequenas. Medo de perder o emprego. Medo disso, medo daquilo. Mostra o quê? Aquele trabalhador que enterrou o talento. Não confiou no Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Porque quem conhece a Deus vai saber que ele não está ali para punir ninguém, não. Então, quer dizer, vamos lá, né? Aí Mateus fala, e a um deu 5 talentos, a 2, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Então, quer dizer, nós já não podemos dar desculpas de que a gente não sabia que tinha que usar os nossos talentos. Aí é que tá. Se a gente está na doutrina espírita, a gente vai entender um pouquinho mais essa responsabilidade. Ah, então quer dizer que a gente é melhor, que a gente tem algum privilégio? De jeito nenhum. Pior ainda, porque se você sabe e não faz, mais responsabilidade ainda. Mas quer dizer, ele deu a sua, de acordo com a sua capacidade. Então nós somos capazes. Se alguma coisa está na nossa cabeça, que a gente sabe que a gente pode ajudar em alguma coisa no mundo, e a gente não ajuda, a gente é capaz. Que aquela ideia não ia estar ali por nada, certo? E o obsessor não dá ideia boa, não. Então, ao contrário da gente falar, não, nossa, tá tendo uma ideia aqui de eu doar uma sopa lá pro sopão do centro. Ah, não, isso deve ser coisa de obsessor. Porque ele sabe que eu não tenho cebola, não tenho tomate, não tenho os negócios, deve ser coisa de obsessor. Não, o obsessor não dá ideia boa assim, não. E se veio a ideia, é porque você pode, pelo menos, falar, gente, eu dou a água com sal e a cozinha. Cada um traz uma verdura. Quer dizer, eu gosto de dar exemplos simples, porque a gente não precisa de complicar a coisa para poder falar. Então a gente vai ver que cada um a sua capacidade. Não precisa comparar com o outro. E esse é um erro que a gente faz e acaba desistindo de tudo. Porque a gente vai comparando. Às vezes a gente vê hoje no movimento espírita, um palestrante comparando com o outro. Nossa, queria ser igual ele, olha como ele fala, esse aqui mexe com o braço, esse aqui fala com uma voz, incorpora, parece que não sei o quê. Esse aqui... Gente, você acha que Jesus está ligando para ele? Você acha que Deus está ligando para ele? Ah, nossa, aquele ali tem que usar terno, aquele ali... A gente está comparando com o outro, seja você, fala o melhor que você pode. Então, quer dizer, é uma questão até de humildade usar os nossos talentos, que às vezes a gente está com medo de usar os nossos talentos. Ser palestrante, eu vou te falar, exige muita humildade, porque não é para cada um, não é para qualquer um subir e falar na frente de todo mundo, ser exposto às críticas. Mesmo os palestrantes, né, alguns levam para o lado orgulhoso e tudo isso, mas mesmo aqueles meio arrogante, ou esse, ou aquele que fala uma coisa que não tem nada a ver, é muita responsabilidade falar para outras pessoas, em qualquer ocasião. Então você precisa de um pouquinho mais de humildade. Então eu acho que os palestrantes, não todos, porque tem exceção, mas geralmente mostram uma coisa bonita, que eles são humildes o suficientes para expor aquilo que eles sabem. E aqueles que deixam pôr no YouTube, melhor ainda. Porque imagina, se você aqui ser criticado entre amigos, se vão colocar assim, ó, falou o trem errado, não era ali não. Mas se você põe ainda sua palestra no YouTube, eu acho lindo, porque eu falo assim, nossa senhora, quantas pessoas estão olhando e falam, olha a roupa que aquele ali tá. Aquele ali sabe, acha que sabe de tudo. Olha, ela falou tudo errado. Não é esse número no livro dos Espíritos, não. Não é. Então, quer dizer, você está se expondo a críticas a centenas, centenas e centenas. Mas, ao mesmo tempo, você está sendo humilde o suficiente para falar, eu estou pondo o que eu sei. Certo? Então, e não precisa ser palestrante. Qualquer coisa. Quem vai cozinhar, né? Ótimo isso. Nossa, esse arroz tá horrível. Tadinha da Regina. Mas foi ela que fez. Quer dizer, hoje não foi. Hoje não foi. Então, hoje o arroz tá bom, gente. Então, quer dizer, eu vou fazer essa comida. Aí chega um e fala assim, nossa, tá com muito sal isso aqui. Aí isso aqui tá com pouco. Você viu que ficou grudento? Você viu? Mas foi você que fez? Foi não, né? Então fica na sua. Porque essa pessoa, pelo menos, foi humilde o suficiente pra tentar. Ela tentou. E aí a gente come, faz aquela cara assim, que delícia, que bom. Fluidifica, gente. Fluidifica a comida toda e pronto. Então, quer dizer, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E não se preocupa.
tudo que Deus te dá é de acordo com a sua capacidade, mas a gente tem um livre-arbítrio para fazer ou não. Então, quer dizer, você quer multiplicar, você quer ser bonito, rico, bonito, sensual, né? Aquela música toda. Então, multiplique esses talentos que você tem. Não enterre. A pior coisa quando uma empresa, né, tá quase indo à falência, ela não pode falar que tá indo à falência. O que acontece? Vai rapidinho, não é? Porque se alguém fala assim, nossa, aquele lugar ali tá fechando, você nem compra mais lá, você fica meio assim, eu não sei, porque vai que dá um defeito, depois eu não posso levar de volta, não posso reclamar. Então, quando a empresa fala que tá ruim, aí que acaba mesmo. Por quê? Aquele talento, né? Se não lidou bem com aquela situação, o pouco que tinha será tirado. Então, essa parábola é para refletir para muitas coisas nas nossas vidas. E a gente vai olhar lá em Karl Marx. Mas isso aqui, por questão de tempo. Ele também fala, né? A mesma coisa ali, de cada um segundo as suas capacidades. E a cada um segundo as suas necessidades. Ele acrescenta essas necessidades. Eu preciso ser pobre. Sabia que o teste da pobreza é muito mais fácil do que o teste da riqueza. Aí a gente fala assim, não, deixa eu experimentar. Então, teste da riqueza é mais difícil. A gente aponta, teste de liderança, muito difícil. Às vezes a gente fala assim, queria ser esse aí. Ontem eu tava lá com uma reunião cheia de deputados, aquele trem lá, todo mundo falando, política e tudo. Aí veio aquele intuito já, né, de jogar pedra. Eu falei assim, começar a falar isso. E eu não entendo mesmo de política muito bem, então eu falei isso, na hora que eles começaram, pronto. Aí depois eu parei um pouquinho e falei assim, mas é difícil também estar numa posição de liderar. A gente não sabe quem é o joio e quem é o trigo ali, né, na hora de separar. Quem sabe que eu tô do lado errado e nem sei que tô do lado errado, né? Então aí eu voltei um pouquinho atrás, eles falando algumas coisas, eu falei assim, eu não sei, porque liderar é muito difícil, né? Você se expõe, quer dizer, o que você faz com a liderança é problema seu depois. O acerto de contas, não precisa se preocupar que não é com Brasília, com Casa Branca, o acerto de contas vai ser muito maior, né? Mas, necessidades. Então, às vezes, é necessário a gente ser pobre, porque a gente dá conta da pobreza. Mas da riqueza, às vezes, a gente não vai. Beleza, gente. Mas vamos lá, tudo menos a fiúra, né? Mas às vezes, quantas histórias a gente escuta espíritos de mulheres que foram agentes de várias famílias entrarem em decadência e elas pedem para nascer feias, justamente porque elas sabem que se elas nascerem bonitas, muito fácil, elas iriam ganhar a vida muito fácil. Então elas escolhem, eu quero nascer com uma deformação para causar uma repulsa ao sexo oposto, ao outro sexo. Porque aí eu sei que eu tenho que trabalhar na minha inteligência, no meu outro talento. Tá vendo a história dos talentos de novo? Então, a feiura é uma bênção, a pobreza é uma bênção, tudo isso é uma bênção, é para você desenvolver o outro talento que está faltando. Então, quer dizer, é por aí. Aí a gente vai ver, né, Mateus, eu adoro Mateus, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Poucos. E realmente, a gente está nessa seara, nesse mundo aí, e ele só está tão difícil, porque são poucos aqueles que oferecem para Deus, falam, o que eu posso fazer, Deus? O que eu posso fazer? Um pouquinho que eu puder. O Senhor sabe a minha capacidade. Então, eu só estou aberta a ela. Mas não é falar isso, depois tampar o ouvido, não quero ouvir. Né? Não dá. Então, quer dizer, aí ele te põe dentro do centro espírita. Pronto, agora não tem jeito mais de fazer de conta que você não sabe o que você tem que fazer. Não, eu tenho que, pelo menos, aparecer para dar uma palavra para alguém. Não é pelo menos, isso já é demais. Isso é ser um trabalhador. Né? Então, quer dizer, é mais fácil me ausentar? Com certeza, mais cômodo. Né? Quem já tem, dar-se-lhe-á. E ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. É bom a gente pensar isso. Que cada vez que a gente quer enterrar uma coisa que a gente podia estar fazendo, se a gente pensar, nossa, se isso for tirado de mim, e aí? Então, quer dizer, vai ser tirado numa futura encarnação. Uma pessoa realizada, ela faz. Ela multiplica, ela não enterra.
Então, você quer ser realizado na vida? Você quer ser um cristão? Uma pessoa que realmente segue os ensinamentos? Faça, né? A gente tem medo, mas Deus é o quê? Onisciente, Ele sabe, Ele já sabe de tudo isso. Ele quer que você simplesmente diga presente ao chamado dele. Só isso. Quem aqui já não arrependeu de alguma coisa que já fez? Será que todo mundo, ninguém nunca arrependeu? Né? Mas o tempo não espera por ninguém. Então, se você não tentar, você nunca vai saber se deu conta ou não. Então, ele pede isso. Você acha que ele ia ficar bravo com aquele servidor dos 5 talentos se ele não tivesse multiplicado, mas ele tivesse feito tudo para multiplicar? Claro que não. Ele não estava ligando pro dinheiro. Quem dá 5 milhões, 6 milhões para um, 2 milhões para o outro, 1 milhão para o outro, é porque tem muito dinheiro, gente. Aquilo ali para ele é fichinha. O que ele queria ver era se ele ia multiplicar, se ele ia tentar, se ele ia ser ousado, se ele ia dizer presente ao chamado. Então essa é a alma do negócio. Todo aquele, né? Vamos só olhar isso aqui e a gente já está até finalizando a palestra. Todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Isso aí está no Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligares. Mas aquele que não se esforçar, aí que está a palavra, esforçar, para acrescentar alguma coisa, aquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Quem aqui que acha que tem alguma coisa? O que você tem? O que é seu? Às vezes alguém fala assim, a casa eu paguei, hipotequei até em 5 encarnações. Né? Paguei, consegui, é minha. Será mesmo? Quem aqui estava aqui na hora do incêndio, do furacão? Será que a casa é sua mesmo? Tem certeza? Não vai levar. Não vai levar. Aí é que tá. O filho é meu. Será mesmo que o filho é seu? Será que um dia que vai namorar, encontrar um outro, decide mudar lá pra lá de Bagdá, vai continuar sendo seu? Vai mais não. Mas o corpo, esse corpo é meu. Se você é espírita, não tem como falar que é seu mais. Tudo emprestado. Então, se alguém te empresta para você usar e multiplicar aquilo, não adianta deixar parado. Não adianta deixar parado. Nós vamos então lembrar que um talento, injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. São palavras de Jesus no monte, né, no Sermão do Monte. Então, quando as pessoas falam, olha, tá ficando beato, nossa, aquele ali é bonzinho demais, esse aqui tá, olha lá, é trouxa, esse aqui, isso aqui, lembra disso. Tem um vídeo na internet que lá na África, lá, eles estavam perseguindo os cristãos, quem era cristão. E para ver se eles negavam o cristianismo. E acenderam uma fogueira. E eles... Eu vi os caras sentados assim, como se estivessem sentado numa água. E não negaram o cristianismo. Não negaram o cristianismo. Olha para você ver, a gente vai ver, de Joana d'Arc, a gente vai ver no Coliseu os cristãos andando lá para o meio, prestes a ser abocanhado pelos leões, numa serenidade. Claro que ali como humano estava tendo, mas a confiança era tão grande. A confiança era tão grande. Não se preocupem se vão te chamar disso, daquilo, bobão, isso, aquilo. Multiplique os seus talentos. Fala com Deus. O que eu posso fazer pelo Senhor, Deus? Né? Até para falar, às vezes, que a gente é espírita, a gente cambaleia. Uma coisa que hoje em dia, a gente não pode falar mais que isso. Ai, tem tanta coisa. Gente, a gente não precisa ser um espírita banana. Né? Aqueles espíritos que vem, fiel, aí tá numa festa. O que você é? Desconversa. Quem sabe aquela é a única chance que a pessoa vai saber sobre o espiritismo. Acontece comigo direto. Tô numa festa, não tem nada a ver. Aí a pessoa pergunta, eu sei, você vai em qual igreja? Eu falo assim, no Seara do Bem, grupo espírita. Aí a pessoa, você é espírita? Sou.
Aí uns já olham assim, outros já falam, é mesmo, deixa eu te falar uma coisa, minha filha tá vendo isso. Aí geralmente, raramente me apedrejam, raramente. No máximo o que acontece é não querer levar o assunto em dia. Fez algum problema comigo? Nenhum. Agora, o melhor que acontece é aquele que nem conhecia onde é que era um centro, e aí eu indico. Então, olha pra você ver. Agora, se a gente é um espírita banana, que a gente fala, eu não vou nem falar que eles vão, né, hoje tem muito estigma, não sei o que, já não tem mais tanto assim não, gente. Espiritismo agora, você vê que a Globo tá cheia de novela, tá... Não quer dizer, tá bem menos, né? E aqueles que entram numa casa séria, vão ver que não tem nada a ver. Então quer dizer, a gente respeita os outros, mas não precisa de ter esse medo. E se vier as pedradas, em nome de quem que você tá levando pedrada? Do maior médico que tem, ele vai te curar essas pedradas, vai curar tudo. Não precisa de ter esse medo. Não é assim? Então eu vou terminando com o que Mateus nos diz. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Aí a gente vai ver esse mundo aqui. Será que ele nos proporciona alegria, felicidade? Alegria sim, porque é um estado de humor. Tem hora que eu posso estar triste, alegre, mas a felicidade, né? Será que ele nos proporciona essa felicidade que Jesus nos diz que existe num outro mundo, que ele mesmo diz, a felicidade não é deste mundo material? A gente não conhece essa felicidade, mas eu quero é ela. Porque eu sei que essa felicidade que está aqui no planeta Terra, em 2016, não é essa felicidade que eu vou me destinar o meu todo ser. Eu sei que existe algo muito melhor, muito maior, mas eu só vou poder fazer parte dessa felicidade aí, ó, sendo um bom servo e um servo fiel. Então que todos nós possamos refletir nisso e nos prontificar ao chamado de Deus, as coisas que Ele nos coloca no dia a dia para a gente exercer nossos talentos e não sermos eternos pedintes, né? E tornarmos pessoas enterrando seus talentos, que numa futura vida pode nascer mesmo sem aquele pouco que achava ter. Todos nós possamos ter uma excelente semana. Obrigada.